E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez comentando sobre o capítulo 159 do mangá de Oshinoko. Porque o capítulo passado simplesmente surpreendeu todo mundo, porque ninguém esperava aquele final naquele capítulo. E que assim, todo mundo estava desesperado para saber o que ia acontecer logo depois daquele capítulo. E que finalmente chegou esse capítulo 159 para explicar tudo e mostrar o que aconteceu depois daquele capítulo. E que a conclusão desse capítulo foi uma coisa que ninguém esperava, e que eu já vou entrar em mais detalhes. E bom, como vocês podem saber, o mangá de Oshinoko está na reta final, assim como a sua segunda temporada do anime também. Então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo de Oshinoko, seja do mangá ou no anime, ou vídeos de outros animes que eu estou trazendo aqui no canal também. E bom, vamos começar relembrando o que aconteceu no capítulo 158, e que foi mostrado que a Nino, que é a antiga integrante do grupo da Ai, não estava bem com o sucesso da Ruby, porque ela quer que a Ai permaneça como a maior idol de todas. Só que foi mostrado que a Ruby, ela atingiu um sucesso que ultrapassa o da Ai, que na verdade ela já ultrapassou a sua mãe, e o que a Nino não aguentou, e que no final do capítulo 158 ela acabou fazendo isso aí, esfaqueando a Ruby, e que foi uma coisa que ninguém esperava. Todo mundo ficou alucinado quando viu essa cena, sabia que ela ia fazer uma coisa, mas essa parte aí foi inesperada, e foi uma coisa que o pessoal tava falando, o autor teve coragem, porque tá fazendo a mesma coisa que fez com a Ai, que é a mãe dela, e que aí o pessoal ficou alucinado, ficou desesperado pra saber o que ia acontecer, porque ela não pode morrer, que senão o Aqua vai acabar de vez, assim, o Aqua não vai aguentar mais. Então todo mundo queria saber o que iria acontecer e se ela iria ser salva, e que essa parte dela ser salva era uma coisa que o pessoal estava teorizando, porque talvez seria uma ótima parte para o Aqua entrar em ação, porque o Aqua ele não conseguiu salvar a Ai, e foi uma coisa que colocou um grande arrependimento na cabeça dele, colocou um grande sentimento de culpa na cabeça dele. Então salvar a Ruby seria meio que a redenção dele. Só que a conclusão que tivemos nesse capítulo 159 foi uma coisa totalmente diferente e que ninguém esperava, porque o capítulo 159 continua dessa parte em que a Nino esfaqueou a Ruby, e que ela fala que não é nada pessoal, que na verdade ela não quer que a Ai deixe de ser a maior idol de todas, e logo depois ela vai dar uma outra facada na Ruby, só que ela acabou sendo salva pelo Ichigo, para surpresa da Nino. E bom, ele está ali porque ele sabe que poderia acontecer isso, ele sabe que iria acontecer algo do tipo, porque aconteceu a mesma coisa com a Ai. Antes de um grande evento, do maior evento da vida dela, aconteceu isso com ela, e a possibilidade de acontecer com a Ruby também seria muito grande. Só que essa não foi a maior surpresa desse capítulo, porque a grande surpresa para todo mundo e para a Nino é que na verdade essa pessoa não é a Ruby, e sim a Akane, que está disfarçada e com um colete antifuro. Então assim, eles previram que a Nino ia fazer isso e colocaram a melhor pessoa para atuar como a Ruby se precisasse, e que ela acabou recebendo a facada de propósito para pegar a Nino em flagrante. E bom, na parte anterior, você já tem suspeita do que pode estar acontecendo, porque ela tirou a faca e a faca não saiu com nada, assim, saiu limpa. Então a partir dessa imagem, você já tinha que suspeitar. E bom, o Ichigo, que era o atual presidente, na época em que a Ai era idol junto com a Nino, ele está indignado com a situação. Ele fala que na época haviam desentendimentos, ele fala para a Nino que ele sabia que ela namorava aquele cara que esfaqueou a Ai, porque na verdade inicialmente ele era um grande fã da Nino, só que foi mostrado que logo depois de um tempo ele se tornou um grande fã da Ai. Na verdade, ele se tornou fã da Ai e não da Nino, e depois disso ele acabou ficando obcecado e até apaixonado pela Ai, e o que acabou causando um certo ciúmes pela Nino, porque ele era o fã dela e ela era apaixonada por ele. E para o presidente, ela fazer tudo isso é uma forma de se vingar da Ai. Só que na verdade não é isso, porque a Nino, ela explica para Ichigo que ela perdoou o Ryosuke, porque a Ai realmente é a maior idol de todas, e que assim, seria uma loucura você não ser fã dela, porque para ela a Ai era especial. E foi mostrado que durante a conversa deles, ela acabou mandando ele morrer, e que realmente ele morreu, ele se matou naquele momento, e que assim, é aquelas briguinhas de casal que no final você fala, ah, morra, e no final realmente ele fez, ele realmente se matou na frente dela. E ela fala para Ichigo que ela só quer que a Ai continue sendo especial, como a maior e a melhor idol de todas, porque isso provaria que ela não é normal, que na verdade a Ai não era pessoa normal, porque caso a Ai seja uma pessoa normal, o que ela seria? Então é por isso que ela quer que a Ai seja especial, que ela quer que a Ai seja maior, porque se ela não for, ela só vai ser uma pessoa comum e a Nino não vai passar de nada. Então por isso que ela quer que a Ai continue sendo a maior. E bom, a Akane fala para a Nino que segundo a Ruby, a Ai só queria ser amiga da Nino, e que a Nino responde falando que ela também queria ser amiga da Ai, e que essa parte meio que acaba fechando o lado da Nino agora. Eles capturaram a Nino, então acabou a situação, porque já foi o pai do Aqua e da Ruby e agora foi a Nino. Só que não, porque aparentemente tem mais coisa para ser mostrada ainda,
porque logo depois a Akane pergunta para Nino quem mandou ela e o Ryosuke fazerem isso. E logo depois vamos para uma cena em que a Ruby está com as demais garotas no grande show delas, e que também é a despedida da Kana. Uma despedida bem chorosa porque é o último show dela como idol, e mostra como as três chegaram no topo, principalmente a Ruby, que já é considerada a maior. E logo em seguida mostra o Hikaru, o pai do Waka e da Ruby, assistindo o show através do celular, e mostra o Waka conversando com ele e falando que ele estava pensando em um modo de salvá-lo, assim como a Ai pediu para ele e para a Ruby fazer. Só que ele fala que já é tarde demais porque ele é um grande mentiroso. E esse capítulo acaba com o Aqua falando para o Hikaru que ele é um grande mentiroso feio que só espalha mentiras para ele mesmo. E logo depois eles fazem desentendido para o Aqua. E é assim que encerra esse capítulo, e mostrando os olhos do Hikaru nessa forma. E que chama atenção, porque parece que ele está fazendo alguma coisa ainda. Parece que ele vai fazer algo ainda, ou que algo vai ser revelado ainda. E é assim, essa é a reta final. Então podemos ter mais algumas surpresas aí até o final do mangá de Oshinoko. E que o próximo capítulo aparentemente está intitulado como um confronto com o pai. E que é o confronto do Aqua com o Hikaru, que eles estão tendo agora. E que vai continuar nos próximos capítulos. E bom, já era esperado que a Ruby não iria morrer. Mas essa parte aí da Akane, na verdade, disfarçada de Ruby, tudo isso era uma armação para Nino, ninguém esperava. Era uma coisa que ninguém esperava, porque as pessoas esperavam que o Aqua estivesse envolvido, que na verdade ele fosse a pessoa a salvar a Ruby. Mas que não acabou acontecendo. Mas que a Ruby iria morrer, todo mundo duvidava. Todo mundo sabia que ele não iria fazer isso, que o autor não iria fazer isso, porque seria um caminho muito arriscado também. E bom, estamos na reta final do mangá, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham que vai acontecer ainda no mangá de Oshinoko, porque podemos ter várias surpresas ainda. E como está na reta final, eu vou trazer um review dos próximos capítulos também. Quando tiver uma coisa mais interessante, ou se não tiver nenhum capítulo e tiver no outro, eu vou juntar e trazer um vídeo aqui, seja o Aqua ficando com a Kana ou uma outra coisa não relacionada ao romance. Comente aqui abaixo nos comentários. E para não perder nenhum vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui e falou!